sem mais delongas, vamos embora, né? Olha, eu tenho algumas informações para vocês. Na semana passada eu deixei uma ficha, não foi? Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidinho. Foi no CPB, não foi? Aí, deixa eu ver aqui, até quando foi lançamento. Poxa, cadê a ficha? Gente, tá aparecendo para mim aqui não agora. Espera aí. Bora. Ah, gente. Já sei qual foi o erro. Apareceu alguma mensagem nessa ficha para vocês? Eu acho que apareceu indisponível quando a gente... Apareceu indisponível, não foi? Foi, eu tentei fazer também e apareceu que estava indisponível. Já sei o que foi. Sabe o que foi? Eu não me liguei que fiz a ficha de vocês pelo Colégio do Arruda. Agora é que eu estou vendo aqui que ela não aparece para vocês aqui do IAPE. Essa ficha está no do Arruda, ó. Por isso que aí eu coloquei o link, mas era para ter gerado essa mesma ficha aqui pelo IAPE, entendeu? Foi isso que aconteceu. É por isso que ela está dando indisponível. Tá? No final dessa aula, agora que eu estou vendo o problema, no final dessa aula aqui, aí assim que eu terminar, eu já deixo ela disponível para vocês, tá bom? Aí a gente coloca mais para frente, tá? Não tem nada a ver com a aula de hoje é sobre equilíbrio, tá certo? E a gente vai falar um pouquinho aí sobre equilíbrio, sair dessa parte de cinemática vetorial. Só para a gente já ter uma ideia aqui do que nós vamos falar hoje, compartilhar aqui a tela para vocês. Tá aí, ó. Fui pesquisar ali no dicionário, né? Peguei no Google ali, ver o que era, assim, o que significa equilíbrio, né? Aí em física já apareceu, ó, substantivo masculino. Em física, o que é equilíbrio para física? Logo na primeira aqui, ó, vê que interessante. Condição de um sistema em que as forças que sobre ele atuam se compensam, anulando-se mutuamente. Posição estável de um corpo sem oscilação ou desvio. Gente, o que esse texto aqui quis dizer, né? Essa tradução, como é que a gente pode dizer? Definição de equilíbrio, né? Que foi dada pelo dicionário aí, é que eu tenho um objeto, tá? Eu vou colocar aqui na horizontal apenas, tá certo? Eu tenho um objeto e esse objeto está em equilíbrio. Isso quer dizer que as forças que atuam sobre ele não tiram ele da posição, tá? Elas vão se equilibrar mutuamente. Então, ele nem vai para a direita nem vai para a esquerda. Isso quer dizer que F é igual a F, tá? E que essa força aqui, 1, também é igual a essa que vai para cima. É isso que ele está dizendo. E todas as outras que vão aparecer aqui do sistema também. Elas não tiram esse objeto desta posição. É o equilíbrio estático, tá? Porque a gente vai ter dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O dinâmico é quando você está em movimento uniforme. Mas não é esse que eu quero olhar agora. Eu quero olhar o estático, que é quando ele está em repouso. Tá? Vou repetir. As duas formas de equilíbrio. Equilíbrio estático, quando o objeto está em repouso.
E o equilíbrio dinâmico, que é quando ele está em movimento uniforme. Lembra, a situação aqui, gente, é que a força resultante, a grande sacada de equilíbrio é que a força resultante seja zero. Tá? Ele nem vai para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. A força resultante é zero. Para a força resultante ser zero, a aceleração é zero. E quando a aceleração é zero, ou ele está em repouso, olha só que interessante, ou ele está em repouso, ou ele está em movimento uniforme. Equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico. Tá? São as duas situações que a gente está falando de equilíbrio. Tá bom? Ou ele é estático ou é dinâmico. Eu vou focar nesse primeiro momento nessa daqui, no equilíbrio estático. Tá? Então, olha, eu tenho um ponto aqui e esse ponto foi puxado por três forças. E o objeto, ponto, ele encontra-se em repouso, equilíbrio estático. Ok? Aí, olha, então eu posso dizer que a soma dessas três forças, ela tem que ser zero. Somatório vetorial aí, força resultante, vai ter que ser zero. Tá? Então aqui eu até coloquei, olha, vê só. É importante dizer que deve ser feita a soma vetorial de cada uma dessas forças e transformar essa equação vetorial em equação escalar. Tá? E quando nos exercícios a gente vai entendendo melhor isso. Mas eu quero que vocês olhem para esse objeto aqui. Tem três forças. Uma na horizontal, uma na vertical e uma na diagonal, formando o ângulo θ. Só que essa da diagonal, queridos, a gente pode decompor ela em duas. A gente fez muito isso com os vetores. Olha lá. F1, olha só. F1x, lembra disso aí? E aqui, na vertical, a gente tem a decomposição dessa força na vertical, que é o F1Y. Ficou o Y meio feioso aqui. Y. E a gente fez muito isso em vetores. Vejam, essa daqui não precisa decompor, ela já está na horizontal. Essa daqui também não, porque ela já está na vertical. Agora, essa inclinada aqui, para observar com as outras, eu preciso decompor ela na vertical e ela na horizontal. A gente faz a decomposição, ou seja, pega as componentes de F1 na horizontal e na vertical. Está aí para vocês. Tá? Aí a gente tem, olha, essa figura aqui do lado, já é um resumo do que eu fiz. Tá? Só lembrando um detalhe. Esse cateto aqui, ele é adjacente ao ângulo. Está bem ao lado do ângulo, ó, o verde. Se ele é adjacente, qual é a relação, querido? Já a essa altura do campeonato, vocês já devem saber responder isso aí, hein? Qual é a relação? Seno ou cosseno? Cosseno. Cosseno. Então, F1 vezes o cosseno de θ. Puxão de orelha para quem ainda não está entendendo isso aqui, viu? Essa questão da decomposição. A gente já fez muito isso. Aí aqui, olha, esse cara aqui é oposto. Se ele é oposto, a gente usa o seno. Então, F1y é F1 vezes o seno de θ. Aí você já consegue perceber que aquela questão lá dos vetores foi muito importante para o nosso estudo, viu? A gente começou o ano falando de vetores, né? Foi caminhando. Na verdade, eu comecei com vocês com notação científica e ordem de grandeza, ainda no presencial. E quando a gente entrou nesse período de quarentena, a gente começou a falar de vetores, lá em maio. E de lá para cá, a gente foi entrando em outros assuntos, mas nunca deixando o vetor de lado. Né? Então, a essa altura do campeonato, vocês já deveriam saber, pelo menos, decompor os vetores aí, tá certo? Faz o print aí. Aí você tem, olha, que a gente tem que ter a adição na horizontal e a adição na
vertical. Tá certo? Vou pegar um exemplo aqui para a gente fazer. Tá? Um exemplo aleatório aqui. Eu vou colocar, nem sei o que é que vai dar de valor. Vou tirar da tela, tá certo? Faz o print aí, que quando eu tirar, apaga tudo. Tirei da tela. Aí vou apagar esse negócio. Na verdade, vou manter e vou só colocar um outro PowerPoint aqui. Olha só. Eu vou pegar a figura aqui e vou repetir. Pronto. Compartilhar aqui com vocês. Então, olha, digamos que esse objeto ele está em repouso, né? Ele está em equilíbrio estático. Aí eu vou colocar aqui valores aleatórios, viu, gente? Eu não sei muito bem o que é que vai dar nisso aqui, mas vamos tentar, vamos ver o que é que vai dar, né? Vamos ver o que é que dá aqui. F de 1, eu vou dizer que é 20 newtons. F3, a gente pode dizer aqui que é 10 newtons. E F4, sei lá, vou colocar aqui... Não, vou colocar aqui 30 newtons e aqui que é 10. Pronto. Certo? 10 newtons. Aí eu coloco informação também, dados. Seno de θ é igual a 0,5 e o cosseno de θ igual a 0,8. Pronto, são as informações que a gente precisa. Ok? Na verdade aqui, vê só. Não. Posso fazer isso não. Espera aí. Aqui eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Qual, olha só, o valor de F2 e F3 para Matheus. Tá comendo o que aí? Matheus, ele veio aqui da cozinha olhar para mim e começou a pegar um negócio aqui, ó. Qual o valor de F2 e F3 para que tenha o equilíbrio, tá? Eu só dei F de 1 e aí eu quero saber qual é o valor F2 e F3 para que esse objeto esteja em equilíbrio. Então, olha, se ele está em equilíbrio, é que a resultante na horizontal e a resultante na vertical dê zero. Ele nem vai para a direita, nem vai para a esquerda, nem vai para cima, nem vai para baixo. Certo? Então, para a condição de equilíbrio, gente, olha só. Para essa condição de equilíbrio, a gente faz a decomposição F1x e aqui F1y. Tá? F1x e F1y. No equilíbrio, olha só, quando a gente tem o equilíbrio, eu vou dizer o seguinte, que F1x, a gente vai ter duas coisas, né? Na horizontal e na vertical. Eu vou dizer aqui que F1x tem que ser igual a F de 3. Quando isso acontece, ela nem vai para a direita, nem vai para a esquerda. Está no equilíbrio. E a outra condição é que F1y, o vertical agora, tem que ser igual a F2. Certo? Então, essa é a condição para equilíbrio. Para esse objeto nem ir para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo.
fiz a decomposição das forças. Essa força F1 que eu conheço, a gente pode fazer a decomposição dela. Tenho os dados de seno e cosseno desse ângulo. E aí a gente faz aí a situação de equilíbrio. Tá certo? Então, vamos aqui do lado. Quem é F1x? Quem é F1x? É F1. Olha só. Se é o x, é adjacente. Cosseno de θ. F1y. F1 vezes o seno de θ. Certo, queridos? Continuando aqui, ó. F1x é igual a F1, que é 10, que multiplica 0,8. Então, F1x é igual a 8 newtons. Já esse aqui, F1y é igual a F, que é 10, multiplicado por 0,5, que é o seno de θ. Então, F1y é igual a 5 newtons. Respondendo aqui, igual a 5, o F3, desculpa, igual a 8, né? O F3 é igual a 8 newtons e o F2 igual a 5 newtons. Aí eu garanto que esse objeto nem vai para cima, nem para baixo, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele permanece aqui com força resultante igual a 0. Então, essa força aqui tem que ser 5, essa daqui tem que ser 8, para o resumo da ópera aqui ser 10. Ou ser 0, desculpa. Eu olhei para o 10 ali e falei 10, ó. Deixa eu pegar mais exercícios para a gente ver como é que acontece isso na prática. Tá bom? Olha, a gente vai começar essa questão do equilíbrio do ponto material. Que é o que a gente chama de equilíbrio. Essa parte que a gente está vendo agora, se você quiser pesquisar por aí e tal. Equilíbrio do ponto material. Eu vou considerar o objeto como se fosse um ponto, tá certo? Aí depois, mais para frente, daqui umas semanas, eu vou demorar um bocadinho ainda aqui, a gente vai estudar o equilíbrio do corpo extenso. Aí já é uma outra situação. A gente vai entender tudinho direitinho. Esse equilíbrio aqui do ponto material, a gente vai usar muito força. Tá? Deixa eu trazer aqui um outro exemplo para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo bacana para a gente fazer. Já achei aqui, mas... Pronto, agora sim. Olha aí, ó. Um ponto material recebe a ação de 3 forças conforme indicação na figura abaixo. Calcule a intensidade da força de tração T1 e T2. Quanto equivale T1
e quanto que vale T2. Bem interessante esse exercício. E ele te deu aqui um objeto preso a esse fio com um peso de 100 newtons. Não é? Vou dar só um spoilerzinho aqui para vocês. Tá certo? Como ele está em equilíbrio, correto? Como ele está em equilíbrio, o exercício não falou ali, mas ele está em equilíbrio, né? Porque ele não vai nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, está aqui paradinho. Essa caixa que está aí pendurada. Tá certo? Então, a gente vai decompor essa força aqui que está inclinada na diagonal. A gente faz a decomposição dela. Então, aqui, sempre assim, viu, gente? O trabalho de decomposição para esse assunto é muito. A gente faz muita decomposição. T1x, tá? E vou colocar aqui de outra cor. Não, é esse aqui mesmo. Vou colocar aqui de outra cor, azul. Não, azul já tem ali. Cadê? Roxo. O T1y. Só para a gente não ficar se complicando. Esse aqui é o T1y. Certo? Pronto. Na condição de equilíbrio, então, no equilíbrio, o que é que acontece? A gente vai analisar a vertical e a horizontal. Então, as forças que estão na horizontal, posso até fazer assim. Tá? Na horizontal, a gente tem T2 e T1x. A condição de equilíbrio é que T2 ele seja igual a T1x. Certo? E na condição vertical, o que é que sobra para a gente? Na vertical, eu preciso que o peso do objeto ele seja igual a T1y. Essa é a condição vertical. Ok, turminha? Ângulo de 45 graus. Seno... Professor, Oi. Pedro tá pedindo pro senhor aceitar ele na sala, que ele caiu. Ele se machucou? Não, foi a internet dele que caiu. Valeu, já aceitei. Olha só, seno de 45 é igual a cosseno de 45 graus, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Lembra lá da musiquinha. Ok, turma? Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Posso seguir? Pode. Posso, né? Pronto. Até aqui eu acho que nenhuma dúvida, nenhuma complicação, tudo muito tranquilo. Condição de equilíbrio está aí posta na tela para vocês, na horizontal, na vertical. Aí agora a gente vai seguir. Vejam, o único valor que eu tenho é do peso. Então eu começo por isso aqui. Certo? Então a gente tem que... Eu vou só inverter aqui por uma questão de incógnita. T1y é igual ao peso. E quem é T1y? Vou até colocar aqui do lado. T1x, de novo, é adjacente. É T1 vezes o cosseno de 45 graus. E T1y é T1 vezes o seno de 45 graus. Certo? Então, aqui eu vou ficar o seguinte, ó. T1 vezes seno de 45 graus, que é igual ao peso. O peso é 100. Então, T1 vezes raiz de 2 sobre 2, que é igual a 100. Então, T1 é igual a 200, né? 200 dividido por raiz de 2. O que foi que eu fiz? Esse 2 está dividindo, passa para cá multiplicando, fica 200. E a raiz está multiplicando, desce dividindo. Aqui tem que racionalizar, viu? Matemática do ano passado. T1 vai ser 200 raiz de 2 sobre 2. Racionalizando aí.
Então, T1 é 100 raiz de 2. Ok, turma? Dúvida no que eu fiz aqui, gente? Eu acho que a única dúvida aqui é a matemática desse ponto aqui que eu racionalizei. Tem gente que não sabe nem o que bexiga é racionalizar. É tornar esse coeficiente aqui, que é um coeficiente irracional. A gente não vai ter aqui uma dízima não periódica, né? Então ele é irracional. Então a gente tem que tornar ele racional. É por isso que a gente chama de racionalização. Então, para racionalizar, ou seja, eu multiplico por ele mesmo, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, e a raiz de 4 é 2. Então, eu tive que multiplicar em cima também por raiz de 2, para não ficar matematicamente incorreto. Tá bom? Depois eu só dividi 200 por 2, que deu 100 raiz de 2. Raiz de 2 é 1,4. Tá? Mas o exercício não pediu para a gente substituir, então eu não vou substituir agora. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Mas vou continuar, tá bom? Eu já tenho o valor de T1, ó. Eita, já tenho o valor de T1. Vê só que massa. Então, de T1 eu posso encontrar o TX. E de TX eu posso encontrar T2. Eu já tenho T1. E agora eu vou encontrar T2. Como eu vou fazer? A partir do T1, eu posso encontrar o TX. E a partir do TX, eu posso ter o valor de T2. Então, vamos em busca do TX. TX, T1x, ó, é igual a T1 vezes o cosseno de 45 graus. Vê só que massa agora, gente. T1x, que é igual a T2, né? É igual a 100 raiz de 2, vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Opa! Olha só. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Aí vai ficar assim, ó. Olha lá. Vou repetir. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, T1x é igual a 100 newtons. Olha lá que legal. Então, T2 é 100 newtons. T1x é igual a T2, que é igual a 100 newtons. Já T1, substituindo aqui, posso fazer isso. Pode não fazer, Jé? Pode não, precisa não. Vai ser 140 newtons. Porque 1,4 vezes 100, 140. Deixa eu ver aqui. Não teve chamada, vou fazer agora. Vou tirar da tela. 1, 2, 3. Faz o print para eu fazer a chamada para a gente encerrar. Tirei. Fazer a chamada aqui. Quem eu fizer a chamada aqui, for chamando, à medida que eu for chamando, pode ir se retirando, tá bom? Boa semana para vocês. Deixa eu aparecer aqui para dar um tchauzinho. Deixa eu ver se a câmera liga. Opa, ligou. Boa semana para todos. Deus abençoe. Gente, a gente ainda vai continuar mais, viu? Eu vou passar um tempão ainda falando de equilíbrio, tá certo? Então não se preocupa, hoje foi a primeira aula, mas coloca uma coisa na tua cabeça. Você precisa estar bem na parte de decomposição de vetores. A gente vai fazer muita decomposição aí nas próximas aulas, tá? Eu ainda vou ficar em equilíbrio do ponto material em pelo menos mais umas 2 ou 3 aulas. Quer dizer, a teoria já foi dada hoje. O que a gente vai fazer é prática. Praticar, 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 até para entrar na cabeça de vocês. Aí depois a gente vai partir para equilíbrio do ponto extenso, do corpo extenso. E aí a gente encerra o assunto do ano. Beleza? Eita, já. Vamos embora. Fazer aqui a chamada de vocês.
Vem aqui, filho. Dê oi para as pessoas. Matheus está presente. Oi, gente. Olha eu por aqui. Me dá um tchauzinho para vocês. Que fofo! Professor, pode sequestrar ele? Não. Que isso, Arthur? Não é fofinho? E se eu usar física para sequestrar ele? Aí eu uso a matemática para resgatar. Toma. Foi embora. Deixa eu fazer a chamada aqui. Vamos lá. Álvaro. Álvaro, tá não? Ah, não, professor. Ana Beatriz. Andrei. Presente, professor. Arlindo. Presente. Arthur. Tô aqui. Caio. Eduardo. Professor, Eduardo, ele tá na sala, mas é porque o microfone dele não tá abrindo. Ele não tá conseguindo falar, mas ele tá presente. Beleza. Elias. Ellen. Tô aqui. Gabriel. Aqui. Rivas ou Valmir? Rivas. Tô aqui. E o Valmir. Aqui. Gilvan. Tô aqui, professor. Júlia. Tá não, Júlia? Henrique. Salve. Igor. Aqui. João. Qual, João, professor? João Felipe. João Gabriel. Não, não tá aqui não. Nenhum dos dois? Tá aqui. Não, João Gabriel tá aqui. Ah, tá. Juliana. Kelvin. Tô aqui. Kevin. Lucas. Marcos. Maria Luísa. Mariellen. Tô aqui, professor. Matheus. Matheus tá aqui. Matheus Couto. Tô aqui. Matheus Emanuel. Emanuel tá não? Matheus Menezes. Tô aqui, professor. Matheus Rodrigues. Tô aqui, professor. Milane. Milena. Murilo. Aqui. Nanda. Natielen. Ô, professor, Nanda falou comigo para eu lhe falar porque o microfone dela tá dando BO. Aí ela mandou lhe avisar. Nanda. Certo. Natiele. Nathalie. Nicole. Aqui, professor. Oscar. Pedro. Tô aqui, professor. Raíssa. Aqui. Rian. Roseane.
Presente, professor. Samara. Aqui, professor. Severino. Timóteo. Pronto, gente. Tchau, tchau para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, Jeto. Valeu, falou. Tchau. Projeto. Até mais. Até. Tchau, Jeto. Falou.